Provavelmente você mora em uma casa comum, talvez um apartamento aconchegante. Casas típicas podem ser encontradas pelos quatro cantos do mundo, mas sempre haverá alguém para desafiar as leis da física, do design e até da maluquice. Eu sou Benjamin e eu vou te apresentar algumas casas que podem parecer inusitadas, estranhas e magníficas. Algumas que você pode até achar que não valem um preço anunciado, mas que têm lá suas razões para chamar mais atenção do que você imagina. Vamos lá? A Cave House. Essa é uma casa que, na verdade, começou como uma mina. Depois disso, o terreno mudou o ramo de atuação e passou a ser um local de criação de cogumelos e vermes. Pelos anos 1950, outra mudança radical. Uma mulher chamada Sue Morris a transformou em uma pista de patinação. Ao longo do tempo, o local recebeu diversos artistas famosos como Tina Turner, Bob Seger e Ted Nugent. Em 1985, a Caveland, como tinha sido nomeada, foi fechada e assim ficou até que a família Sleeper comprou a propriedade em 2003. Durante anos, a família trabalhou no lugar convertendo o ambiente em uma casa inacreditável. Apesar de ser um espaço grande e bem adaptado, não precisava de calefação ou ar-condicionado. Os sistemas geotérmicos mantêm a casa confortável o ano todo. Casa no Rio Drina. A história dessa casa aqui é muito impressionante. Ela é meio que uma mistura de nostalgia de passado com presente e de constante evolução. A estrutura foi construída sobre uma rocha, curiosamente, bem no meio do rio Drina, em 1968, próximo da cidade de Bagina Basta, a cerca de 160 quilômetros de Belgrado, a capital da Sérvia. A ideia partiu de um grupo de amigos que se reunia para passar férias nas redondezas do lugar. Inicialmente, a casa era apenas uma barraca, já que os jovens na época conseguiam nadar contra a correnteza para chegar até a rocha. Ao longo dos anos, o grupo levou a ideia mais a sério e, aos poucos, foram construindo uma verdadeira cabana para se divertirem nessas temporadas. Com o tempo, melhorias foram sendo feitas e a casa foi ganhando contornos cada vez mais especiais, até porque a estima dos garotos pelo lugar se manteve ainda mais forte. A casa ganhou fama internacional em 2012, quando foi fotografada por Irene Baker. A foto foi publicada no site da National Geographic como o melhor registro fotográfico de agosto daquele ano. Mesmo com as diversas variações climáticas que vêm e vão destruindo a casa, ela sempre é reerguida e sobrevive ao longo do tempo. Inclusive conservando sua impressionante história que até hoje atrai muitos turistas de todo o mundo. A Casa Transparente. No Japão, essa casa foi construída inspirada por nossos ancestrais que viviam em casas na árvore. Apesar da vantagem de ter uma imensa quantidade de luz natural disponível, essa residência talvez tenha entre seus pontos desfavoráveis a pouca privacidade que é oferecida aos seus moradores. Porém, sua exuberância talvez até compense isso. Projetada por Sue Fujimoto Architects, é uma verdadeira obra de arte incrível e posicionada no meio da cidade. A Concha Gigante. Essa casa foi criada e projetada por uma companhia chamada Arquitetura Orgânica, inspirada no trabalho de Gaudí e Frank Lloyd Wright. A ideia veio de um jovem casal com seus 2 filhos que era apaixonado por arte e solicitaram ao escritório de arquitetura que fizessem uma casa aconchegante, de formato peculiar e que abrigasse todas as necessidades da família na cidade do México. Tudo com os devidos toques artísticos espalhados por todas as partes. A casa de Deus é a casa de todos. Diferente do que você esperaria, essa casa foi, um dia, uma igreja. Depois de abandonada, o escritório de arquitetura Zek Architecten, da Holanda, a converteu em uma elegante e moderna residência familiar. Só para dormir. Se você é do tipo que só vai em casa para dormir e não é exigente no quesito espaço, acaba de encontrar uma solução ideal e barata. Com apenas 1 metro quadrado, essa construção é compacta e, além de tudo, uma casa móvel. Imagina só, gente, você levando sua casa por todos os lugares que você vai. Espaço para quê? Se você gostou da casa só para dormir, talvez também goste da casa mais estreita do mundo. Essa construção foi batizada de Carrot House. Ela fica entre 2 edifícios e mede entre 92 e 152 centímetros. É isso mesmo, gente. Centímetros de largura. Seu design é bem original e criativo.
mas nada recomendado para claustrofóbicos ou pessoas espaçosas demais. Casa na torre. Na Bélgica, essa casa costumava ser uma torre de água. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi bastante usada como esconderijo, até que recentemente o escritório de arquitetura Ban Design Studio, com suas incríveis mentes criativas em ação, a transformaram por completo em algo simplesmente indescritível. Half House. Para os fãs de skateboard, essa casa é o paraíso. Ela foi completamente projetada do chão ao teto como pistas de skate. Assim, seus moradores podem praticar o esporte em qualquer cômodo da construção, dentro e fora. A residência fica em Malibu, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Skyfair. Construída pelo engenheiro John William, a Skyfair fica na Nova Zelândia. Ela possui um controle de iluminação feito por meio de um aplicativo de celular, além de contar também com uma cervejaria que libera bebidas através do comando da voz. Além disso, a ultra-tecnológica construção pode ser completamente trancada por dentro, impedindo qualquer acesso exterior, bastando que o proprietário acione os mecanismos necessários. O local é uma perfeita opção para ser um abrigo no fim do mundo. Solvay. Solvay é considerada a casa mais alta de todo o planeta. Isso porque ela fica a quase 4.000 metros de altura, lá em cima da montanha Matterhorn, na Suíça. Dentro da propriedade é possível encontrar 10 camas, que servem de descanso para os escaladores aventureiros. O estilo é bem rústico e não deixa de ser incrivelmente inusitado. Meteora. Também aqui temos uma outra casa nas alturas, mas que foi feita em cima de coisas bem diferenciadas. Ela foi construída sobre as raríssimas pedras de arenito, conhecida pelo nome de Meteora. Em razão dessa específica fundação, a importante casa edificada na Grécia foi reconhecida como local de preservação pela Unesco. Paro Taktsang. Esse monastério é uma imagem conhecida por muitas pessoas. Instalado nas rochas do Vale Prado, o complexo foi construído no século XVII. É um local onde monges praticam budismo e podem passar anos tendo nas imediações todo o essencial, sem nunca precisar descer para o vale. A Casa Moderninha. Em Whistler, no Canadá, o desenvolvedor de software Joel Allen construiu sua própria casa. Ela fica no meio da floresta, toda feita em madeira, com arquitetura moderna e cheia de detalhes externos. Essa casa atrai todos os tipos de apreciadores do design de construção. Isolamento total. Se você não aguenta mais seus vizinhos e quer ter um pouco de paz e sossego dentro da sua própria casa, eu te apresento uma excelente inspiração. Há quase 300 anos, essa casa foi construída na ilha Eldey, na Islândia. Ela foi o abrigo de 5 diferentes famílias que costumavam hospedar caçadores que estavam de passagem pela região. Como se o total isolamento não fosse suficiente, os moradores ainda construíram uma cerca ao redor de toda a casa. Se você não tem problemas com a solidão, já pode começar a pensar na ideia. Casa da Fronteira. Essa casa é também conhecida como ilha com espaço suficiente. Isso porque a simpática construção fica em cima de uma minúscula ilha. Porém, ao que parece, um minúsculo que julgaram ser o bastante, como se vê no nome do local. Para os momentos de lazer dos moradores, a casinha conta com uma miniatura de praia, a qual tem espaço para algumas cadeiras. Ela está localizada no rio St. Lawrence, entre o Canadá e os Estados Unidos. Debaixo da terra. Quem achava que morar debaixo da terra era coisa de minhocas e tatus ou que era uma ideia fúnebre e assustadora, já pode começar a rever esse conceito, hein? E para isso, basta conhecer essas moradias pertencentes a essas famílias da Austrália. Como solução para fugir do calor de mais de 40 graus da região, os moradores de uma pequena cidade de mineradores acharam que a construção subterrânea garantiria um clima mais, digamos, fresquinho. 80% da população dessa cidade vive em cavernas que foram adaptadas para serem suas casas. Elas possuem todo o básico de uma casa normal, a exemplo de eletricidade, paredes que dividem ambientes e piso com acabamento. E você achando que o inferno é quente, não é não? Casa de gente grande na árvore. Essa história de que casas na árvore são coisas de criança já caiu por terra há muito tempo. E até na passagem aqui da nossa lista, basta ver alguns exemplos de várias casas que vimos até agora.
Porém, se alguém ainda acha que viver debaixo da terra, como os nossos amigos australianos, não é bem uma boa vibe, no norte da Inglaterra, alguns moradores construíram suas casas alguns bons metros acima do chão. Só que nesse caso, o intuito ia muito além de simplesmente ter um lugar diferentão para chamar de lá. Essas pessoas protestaram e lutaram por muito tempo para evitar que o local histórico, Nine Ladies, fosse destruído pela extração de arenito. A edificação das moradias é uma das marcas dessa resistência. Condomínio do Shopping Center. Na China, no ano de 2013, um verdadeiro condomínio de casas foi construído em cima de um shopping center na província de Hunan. O problema é que as casas foram edificadas de forma ilegal e são habitadas por funcionários do próprio centro comercial. O mais curioso disso tudo é a criatividade no meio dessa confusão, já que o lugar contém pequenas ruas e jardins bastante organizados, simulando uma rua comum, na tentativa de disfarçar as arbitrariedades. No meio da rua mesmo. Se você ainda não está convencido de que existe muita gente maluca por aí, talvez comece a acreditar agora, conhecendo onde algumas dessas pessoas moram. Também na China, é muito comum que grandes construções como estradas ou prédios comerciais obriguem milhares de pessoas a saírem forçadamente de suas casas todos os anos. Algo nada democrático, mas muito comum no país. Entretanto, nada na vida é apenas simples assim. Várias pessoas se recusam a sair de suas casas para dar lugar às novas construções. E os motivos para serem tão cabeças duras são os mais variados. Veja o caso dos moradores dessa casa que se recusaram a sair e acabaram sendo a pedra no sapato de quem tinha planos para essa rua. A ousadia manteve a casa exatamente no meio da rua. E aí, curtiu essas construções? Ficou interessado em algumas dessas residências aqui? Ou você já tem uma para chamar de especial? Olha, gente, deixa aí depois o seu comentário junto com o like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, hein? Até a próxima!